Fala pessoal, hoje eu quero mostrar algumas imagens do templo de Abu Simbel, que foi uma das coisas mais legais que eu vi enquanto estive viajando pelo Egito. Os templos de Abu Simbel são dois enormes templos esculpidos em rocha, na vila de Abu Simbel, que fica localizada na província de Aswan. Mas Aswan é uma cidade bem relevante no Egito, e a cidade em si, embora englobe Abu Simbel, ela dista mais ou menos uns 300 quilômetros de carro de onde ficam localizados os templos. Os templos são muito legais, tá? Eles são o templo principal, né, que é de Ramsés II, tem esculturas de mais ou menos 20 metros de altura, e eles estão localizados na margem oeste do Lago Nasser, que é um lago artificial. O complexo faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco, conhecido como os Monumentos Núbios. Os templos foram construídos pelo faraó Ramsés II e originalmente haviam sido construídos no século XIII a.C. Da mesma maneira que outros faraós faziam, os templos foram construídos para celebrar vitórias militares e também, para poder reafirmar a grandiosidade do faraó. Isso era muito comum no Egito, Os faraós eles sempre tentavam demonstrar a força, demonstrar o poder do Império Egípcio por meio da construção de grandes monumentos, grandes templos. Interessante que, embora as estátuas representem Ramsés II, são 4 estátuas de Ramsés representadas de maneira grandiosa, o templo em si é dedicado aos deuses Ra-Harati, Ptah e Amon. E, obviamente, foi feito para exaltar o próprio Ramsés como uma divindade. Interessante também que não é só um templo, são 2 templos. O principal é o de Ramsés II e existe ainda um templo secundário, menor. O segundo templo ele é dedicado à rainha Nefertari e à deusa Hathor. Interessante que na década de 60 foi construída uma represa em Aswan. E por conta disso o Nilo começou a formar um enorme lago artificial, que é o Lago Nasser. E esse lago é o lago que vocês conseguem ver no começo do vídeo e em outros momentos do vídeo. É aquele lago que do outro lado do lago fica localizado o Sudão. Então, para evitar que Abu Simbel fosse perdido e que os templos ficassem submersos, foi efetuada uma operação internacional, que foi liderada pela Unesco, que desmontou Abu Simbel bloco por bloco e transferiram os templos para um local mais alto, cerca de 65 metros acima e 200 metros para dentro do deserto. E olha, de todos os locais que eu visitei no Egito, e após passar 12 dias no Egito, eu posso dizer que eu visitei vários locais legais, vários templos, vários monumentos. Abu Simbel é, de longe, assim, um dos locais mais legais. Só que, assim, já vou avisando que quem pretende visitar tem que ter um pouco de paciência, porque o local é muito cheio mesmo. Não só porque é um local que muita gente quer conhecer, mas também a forma como as empresas de turismo se organizam para fazer o passeio. Geralmente o pessoal faz o passeio quando está fazendo o cruzeiro pelo Nilo e acaba descendo em Aswan. Só que como o local é muito longe, as empresas de turismo se organizam para sair mais ou menos todas no mesmo horário e muito cedo. Então, obviamente, todos os visitantes, todos não, mas a grande maioria, chegam no local mais ou menos no mesmo horário. Então, na parte da manhã e até o começo da tarde, o local é realmente bem movimentado. A minha dica é que se você tiver a oportunidade de fazer esse passeio indo sem uma agência, por exemplo, alugando um carro, alguma coisa assim, evite esses horários. Tente visitar depois desse horário que todas as agências de turismo vão até o templo, que aí você vai conseguir aproveitar melhor. Principalmente no interior dos templos, muita gente mesmo. Assim, minha opinião,
caso você tenha um pouco de dúvida se vale a pena ir ou não, eu recomendo que vá, tá? É um pouco de empenho, o caminho é um pouco longo, são mais ou menos 3 horas para ir, mais 3 horas para voltar, mas todo mundo que foi comigo nesse passeio, tanto os brasileiros como gringos, falaram que vale muito a pena. Então, uma dica que eu posso dar nesse vídeo é, se você está em dúvida, vá até Porto Belo, porque é muito legal, vale